Boa tarde, gente. Eu sou Michael, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e nós fazemos essa retrospectiva de semana em semana para que vocês fiquem avisados de todos os acontecimentos e talvez tenha um impacto nesse nosso mundo de investimento. O que aconteceu esta semana? Semana passada, terceira semana de novembro de 2018, na segunda-feira, os mercados caíram, né? Na terça-feira também os mercados caíram, as ações deslizaram globalmente durante a noite. Nasdaq está nos níveis mais baixos de 7 meses. As perdas no mercado de ações têm apagado os ganhos de um ano inteiro. O colapso do mercado de ações tem atingido especialmente o setor de tecnologia. Os grandes 6 de tecnologia dos Estados Unidos, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, que é proprietário de Google, também Facebook e Netflix, juntos têm perdido mais de 1,1 trilhões de dólares desde suas altas de todos os tempos, né? Todos se consideram em território de correção, alguns em pleno mercado de urso. Apesar da turbulência recente, o mais longo mercado de touro na história dos Estados Unidos ainda permanece intacto. O SP500 ainda está negociando apenas cerca de 11% abaixo do recorde de setembro. Quer dizer que não está em mercado de urso ainda, né? Porém, mais de 40% das ações do SP500 tem caído pelo menos 20%. O SP500, para iniciar o quarto trimestre, tem sofrido seu 6º maior declínio da história dos Estados Unidos. É comparável somente com os períodos infames como 2008, Grande Depressão e a Segunda-feira Negra. Estrategista de ações do Morgan Stanley, Michael Wilson, diz que ainda que a economia americana seja forte, o mercado de touro já se encerrou, mas investidores ainda não têm percebido. Ele prevê uma acentuada desaceleração do crescimento econômico e um declínio nos lucros corporativos. Porém, de pessimistas não se faltavam ao longo de todo o crescimento nos últimos 5 anos até agora. Ele não é a primeira pessoa de dizer, tá logo para cair, né? Será que vai cair? Não sabemos, né? Mas todo mundo sempre diz. Índices dos Estados Unidos ficaram mais baixos nessa semana. O Dow baixou 4%, ficou em 25.464. SP500 caiu 3% e 1/4, agora ficou em 2.649. Nasdaq caiu 4%, ficou em 6.972. Mercados europeus ficaram misturados para cima. Londres até subiu 0,5%, né? Paris baixou 1%. Os mercados da América Latina se encerraram mais baixos pela semana, né? Muito afetados por essa queda nos Estados Unidos. Bolsa mexicana caiu 2%. Bovespa do Brasil baixou 1,4%. Índice de Santiago baixou 1,2%. Índice da Colômbia baixou 3,4%. Poxa! Mercados asiáticos mais baixos também para a semana. Pelo menos a Austrália baixou 1,8%. A principal bolsa de valores da Suíça deu sinal verde ao primeiro produto do mundo, que é um composto de várias criptomoedas e também é negociado em bolsa. Isso enquanto o preço de Bitcoin estava caindo para um novo mínimo de 13 meses e agora ficou em 5.173 dólares. Bitcoin caiu 16,6% na segunda-feira à noite, atingindo o nível de 4.200 dólares. Promoção, gente. A queda é a continuação de uma semana de grandes perdas e vem em meio a uma ampla liquidação nos mercados acionários e preocupações persistentes sobre fiscalização e disputas dentro da comunidade de desenvolvedores de criptomoedas, entendeu? E logo algo conhecido como forquilha dura. O que é isso, forquilha dura? Quer dizer que como Bitcoin e essas coisas de blockchain, essas criptomoedas realmente são software. De vez em quando tem que ser atualizado, né? E às vezes essas atualizações não são compatíveis com as versões anteriores, né? Então, forquilha dura tem que ser, todo mundo tem que cumprir, tem que se assemelhar a essa versão futura, né?
Bitcoin agora caiu mais de 33% desde a sexta-feira da semana passada. Caramba! Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando se alguns traders usaram outra criptomoeda chamada Tether. É suspeito que alguns traders na bolsa Bitfinex poderiam ter movido os preços ilegalmente para subir os preços do Bitcoin durante a sua alta de 1.300% no ano passado. Supostamente o Bitcoin agora custa mais para minerar do que vale no mercado de venda. O Bitcoin ficou muito mais baixo essa semana, baixou 25,15% para agora estar em 4.436 dólares. Poxa, imagine, né? Depois de uma perda de 16,24% na semana passada. Em face de crescentes dúvidas nos mercados financeiros, a Reserva Federal dos Estados Unidos parece estar ainda assim avançando com planos de subida gradual de taxa de juros no mês que vem. A Reserva está movendo em direção a uma política mais normal que espera manter estabilidade na economia. Mas alguém disse, inflação está baixa, gente. Não precisa aumentar esse negócio, não. Investidores temem que a Reserva Federal esteja aumentando as taxas de juros mais rapidamente do que a economia pode suportar. Partes da economia sensíveis a crédito, especialmente automóveis e habitação, está entendendo que o preço de crédito agora, o custo de crédito agora está subindo. Então, quem quiser comprar automóvel ou uma casa, um imóvel, né, já estão, essas vendas já estão começando a desacelerar devido ao alto custo ou custo que está subindo assim de crédito. A empresa federal de seguro de depósito dos Estados Unidos relata que o setor bancário dos Estados Unidos registrou 62 bilhões de dólares em lucros no terceiro trimestre. Os bancos, pelo menos, estão ganhando dinheiro, né? É um acréscimo de 29,3% em relação ao mesmo período no ano anterior. A Comissão da União Europeia tem iniciado processos disciplinários contra a Itália depois que o país se recusou a apresentar uma proposta de orçamento que se enquadra com as regras da União Europeia. A nação arrisca uma multa significativa caso não se conformar. Rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos, em maior parte mais altos durante a semana. Taxas entre curto e longo prazo ainda estão estreitando, né? Caso cruzarem-se, isso implica em recessão, mas ainda não temos chegado a esse ponto, não. Fundos de hedge estão apostando que a OPEP vai agir para conter a queda de preços de petróleo. Combinações de apostas contra petróleo bruto dos Estados Unidos, quer dizer, vendas em curto, né? Contra o petróleo bruto dos Estados Unidos e Brent internacional também subiram pela 7ª semana consecutiva. É a maior sequência global de vendas curtas desde 2011. As apostas pessimistas subiram 14% na semana encerrada dia 13 de novembro e triplicaram desde o final de setembro. Investidores estão abandonando o petróleo em massa, repelidos pela venda global de ações. Isso em cima a crescentes dúvidas sobre o compromisso da OPEP a efetuar cortes na produção e também um aumento nas tensões comerciais. Desde que petróleo atingiu uma alta de 4 anos no início de outubro, os preços têm caído 30%. A produção total de petróleo bruto dos Estados Unidos está crescendo no ritmo mais rápido em 98 anos. O que impede é um engarrafamento no gasoduto de Texas, o que deve diminuir até o final de 2019, né? Que estão ajeitando esse negócio. Será rentável até depois de ajeitar essa situação. Presta atenção só. Petróleo bruto será rentável mesmo a $30 o barril. Imagina, ainda tem espaço para baixar. Isso vai exprimir todos os outros jogadores fora do mercado, creio. Petróleo esta semana bruto americano baixou 4,7%, agora está em $54,34. International Brent esta semana baixou 6,2% para agora estar em $63,22.
Agora, o que está subindo esses dias? Preços de paládio agora estão quebrando recordes. Para que é esse negócio de paládio, né? Investidores estão apostando que o fornecimento apertado significa que uma subida prolongada neste mercado está apenas começando. Este metal, usado em dispositivos de controle de poluição, saltou mais de 9% nos Estados Unidos este ano. Aonde é que mais quem tem poluição, né? Vamos falar, é o melhor desempenho de subida, né, entre os principais metais. A demanda por paládio está muito alta na China, que almeja reduzir a poluição nas suas cidades e áreas industriais. Você tem visto as fotos de Beijing e de outros lugares industriais que todo mundo está usando máscara, né? Tá tudo nublado, que é nem nuvem assim natural, como está hoje, né? O dia bem nublado, mas tudo é poluição. Imagine, né? Padrões de poluição mais rígidos comandam que os fabricantes de automóveis usem mais altas quantidades de paládio, né? Nos conversores catalíticos. Então, mais demanda vai aumentar o preço. Metais preciosos ficaram mais altos também na semana. Ouro subiu 0,4%, agora está em $1.226 por onça. Prata subiu 0,7% e agora está em $14,59 por onça. Ao contrário da crença popular de muitos políticos, os salários dos Estados Unidos têm crescido de 1979 a 2015, os 20% mais baixos, né, de um nível de salário, 20% dos salários mínimos e também os 20% do topo viram a renda aumentar por 80%. Classe média só viu um aumento de 50% desde 1979, mas é um aumento, né? Ganhos na empresa Xiaomi de Hong Kong superaram estimativas na segunda-feira. Presta atenção, só receita cresceu 49%. Imagina, né? O que resultou num aumento para as ações. A fabricante chinesa de smartphones registrou lucro de $360 milhões no terceiro semestre. Uma cúpula da Ásia-Pacífico terminou em impasse após os Estados Unidos e a China não chegarem a um acordo sobre linguagem na declaração final. É a primeira vez que tem acontecido desde o início das reuniões em 1993. É o sinal mais recente que a guerra comercial entre as maiores economias do mundo, China e os Estados Unidos, não terminará em breve. Numa atualização à sua investigação, a chamada Section 301, né, a seção 301, sobre a política chinesa sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia, o representante de comércio dos Estados Unidos disse que a China não tem tomado nenhuma ação substantiva contra suas práticas comerciais injustas. Quer dizer que China e os Estados Unidos ainda estão jogando a bala intelectual e tarifária e tudo contra um contra o outro. Volkswagen, vamos voltar ao mundo do oeste, né? Após Volkswagen aprovar planos para gastar $50 bilhões em veículos elétricos e autônomos até 2023, a montadora tem admitido que na categoria de carros autônomos, a Volkswagen é de até 2 anos de trabalho de desenvolvimento por trás do concorrente Waymo do Google. Aonde é que esse Google vai parar? O Google está mexendo em tudo, entendeu? Né? Agora em carros autônomos, imagine. Agora, para ficar um pouco mais, que me alerta mais, é Samsung Electronics planeja. Samsung, né, de celulares, né? É o iPhone ou Samsung, que são os maiores. Samsung Electronics planeja instalar o Bixby, que é tipo o Siri do Samsung. Eu tenho no meu telefone, no meu celular, que eu tenho do Samsung, mas eu nunca uso, né? De vez em quando aparece de acidente, aí o Bixby outra vez, né? Bixby é o assistente de voz digital, né? Quem sabe algumas pessoas usem, né? Mas o Samsung tá tão empolgado com o Bixby que eles querem instalar em todos os seus eletrônicos até 2020. Isso inclui, então, lava-louças, né? Geladeiras, sei lá, lava roupas, televisores. Eu não gosto desse negócio não, né, que tá escutando, né, todas as conversas da casa e tal. Não é boa coisa não.
Mas eles querem instalar em tudo, pretende abrir a plataforma de inteligência artificial a desenvolvedores externos, quer dizer que vocês hackers em casa, vocês agora podem também participar. A Google nos diz que pode encerrar suas operações na União Europeia caso uma proposta de imposto de link para notícias entrar em vigor nos países membros. Imagina se você pagasse um imposto cada vez que você clicasse em alguma coisa, né? Agora o Google está dizendo que o Google vai ter que pagar. Se o Google diz que, eu não quero pagar esses impostos, então fecha seu negócio, vai embora. Então o Google diz, tudo bem, tchau. Google já fechou as operações na Espanha em 2014 devido a um imposto de link. Esse negócio de internet não poderia ficar grátis por todo esse tempo, não. Os governos estão querendo, nós queremos uma parte disso, pelo menos. A Arábia Saudita tem posição de altíssima importância nos mercados de petróleo. Claro, né? É uma razão, sendo que o país é um contrapeso à influência do Irã na região. O presidente dos Estados Unidos tem dito repetidamente que não quer prejudicar os contratados de defesa dos Estados Unidos por bloquear vendas de armas vendas de armas dos Estados Unidos à Arábia. Um fundo soberano de Abu Dhabi tem processado o banco Goldman Sachs por perdas de 2,7 bilhões de dólares. Isso tem a ver com o escândalo de desfalque da empresa 1MDB, o que significa Malásia Desenvolvimento Particular. É uma empresa, né, se você quiser ler, é bastante complicado, né? Esse processo judicial vai aprofundar a investigação do Goldman Sachs por seu suposto papel no evento, né? Muita gente roubou muito dinheiro de muita gente. É isso, mais ou menos, que é isso. Você pode procurar no Wikipedia ou outros lugares para mais informações sobre isso. É 1MDB. Investidores estrangeiros e empresas estão relutantes em fazer novos negócios com o príncipe Mohammed bin Salman, né, da Arábia Saudita, após o assassinato do jornalista Khashoggi. Dinheiro de investimento está deixando o reino para o lado, não querem ter associação com acontecimentos assim, né? O Departamento de Justiça da Venezuela, que nem está em Venezuela, está na Flórida, nos Estados Unidos, estão em exílio, né? O Departamento de Justiça em exílio solicitou da Interpol esta semana um mandado internacional de prisão para o presidente Nicolás Maduro. Ele é acusado de aceitar dinheiro de atividade ilegal e a justiça quer que ele cumpra 18 anos de prisão. O Reino Unido planejou ser incluso no novo Pacto de Defesa da União Europeia, só que eles estão querendo sair da União Europeia, entendeu? Mas essa ideia está sendo minada pela turbulência política em Londres, especificamente a incerteza sobre os termos da saída da Grã-Bretanha do bloco. Complicado isso, né? O vulcão Fuego, bom nome para um vulcão, mas eu não estou desprezando a situação difícil dessas pessoas, né? Esse vulcão Fuego na Guatemala entrou violentamente em erupção domingo à noite, forçando a evacuação de 4.000 pessoas evacuadas na segunda-feira. É a quinta erupção deste ano do vulcão, que matou mais de 190 pessoas em junho. Eu acho que me mandaria embora desta área, né? O vulcão já tem deixado bem claro que não quer que ninguém more perto por aí, não. O governo dos Estados Unidos mantém uma lista denominando alguns países patrocinadores do terrorismo e está pronto para acrescentar a Venezuela. A lista atualmente consiste de Irã, Coreia do Norte, Síria, Sudão. Esta declaração apertaria ainda mais as condições financeiras da Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Trump, promete permanecer um parceiro firme da Arábia Saudita. Isso apesar de dizer que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, conhecido como MBC, poderia ter sabido sobre o plano de assassinar o jornalista dissidente Khashoggi. Esse é o OPEP. OPEP tem pedido controle do mercado de petróleo. Ele não sabe ainda. As ações de apenas 3 homens, o presidente Trump, dos Estados Unidos, Putin, da Rússia, e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, dos sauditas, ou MBS.
IPCC determinarão o curso dos preços do petróleo em 2019. Por quê? Porque essas três pessoas, esses três homens, juntos, as três nações, eles podem produzir mais petróleo do que os 15 membros da OPEP. Os Estados Unidos, Rússia e a Arábia Saudita estão bombeando petróleo bruto a taxas recordes e pode exprimir os outros fora do mercado se petróleo estiver rentável a $30 o barril. Imagine isso. Canadense. Província canadense de Alberta vai construir novas refinarias. Muito bom, mas o que está acontecendo? A região rica em petróleo parece que vai resistir à crise de preços. West Canada Select, que é um produto de petróleo bruto das areias petrolíferas do oeste de Canadá, fechou quinta-feira em $13,52 o barril, né? Dos Estados Unidos, $50 a mais do que isso, né? Como é que eles podem vender a $13 o barril, né? Eles não querem fazer isso, é muito fora do mercado, né? Mas o problema continua a ser infraestrutura inadequada. A areia petrolífera da Alberta está perdendo $80 milhões em receita diariamente, né? Mas tomara que eles possam, então, ajeitar essa situação, pois isso não é sustentável, não. Claro, né? Ex-tesoureiro venezuelano admitiu ter aceito $1 bilhão em propinas durante seu mandato. Outra indicação da corrupção maciça e fraude que o regime atual está me permitindo. É possível que o Google vai pagar $110 milhões sem subsídios para comprar grandes áreas de terra em San José, Califórnia. A empresa planeja construir um mega campus a 15 milhas para o sul da sua sede principal. Em meio a salários mais altos, a AAA, que é a Associação Americana Automobilística, projetou que 54,3 milhões de americanos viajassem pelo menos 80 quilômetros no Dia de Ação de Graças, que foi celebrado na quinta-feira esta semana. Maior número de viajantes registrado em mais de 12 anos. Por volta de 48 milhões de pessoas estariam dirigindo-se de carro a seus destinos de férias. Eu e minhas filhas e meu cachorro foram 3 ou 4, dependendo como você conta esse negócio dessas 48 milhões de pessoas, enquanto outros 4,7 milhões viajaram de avião, marcando um aumento de 5% em relação ao ano passado. E o filme Crimes de Grindelwald, sequela do mundo de Harry Potter, liderou a bilheteria nesse fim de semana, prolongando um ano forte para a Warner Brothers. O filme arrecadou $62,2 milhões na América do Norte e liderou a bilheteria estrangeira com um enorme $191 milhões. Agora, tenho só uma dica para vocês que talvez queiram assistir esse filme. Se você não tem seguido a sequência dos filmes Harry Potter, então não vá para esse filme. Muito legal, muito bem filmado e tudo. A cinematografia é excelente, mas eu não tenho seguido esse negócio de Harry Potter, eu fiquei totalmente perdido, aí eu dormi uma boa parte disso. Você tem que conhecer a história para entender esse filme. Mas boa sorte para todos vocês, bom fim de semana e até semana que vem.